Informativo Dom Bosco. Agora em Fortaleza são 7h46 e eu estou recebendo aqui o advogado Rafael Mota Reis, ele que veio conversar com a gente um pouco sobre a lei do não perturbe. A Agência Nacional de Telecomunicações informou no último dia 15 que quem não quer receber mais as ligações de telemarketing das empresas de telecomunicações pode se cadastrar na chamada lista do Não Perturbe. Doutor Rafael, seja muito bem-vindo. Bom dia para você. Muito obrigado, agradeço a todos aqui da FM Dom Bosco. Bom dia a todos os ouvintes que estão aqui nos acompanhando. Esse serviço já está disponível? Já está disponível. É um portal que tem na internet. Se você colocar lá no Google Não Me Perturbe, você vai encontrar facilmente, em que você vai se cadastra, coloca os seus dados pessoais, informa de quais operadores ou de quais empresas de telecomunicações você não tem interesse em receber essas ligações de telemarketing, e aí, dentro de um prazo que aí ficou consignado em acordo entre a Anatel e essas operadoras, elas têm até um prazo de 30 dias para efetivar esse desejo de não receber essas ligações indesejáveis. Inclusive são ligações bem comuns aí que o consumidor já vinha enfrentando essas situações, né, de realmente receber as ligações, receber mensagens também aí por SMS também indesejadas. Caso essa situação ela volte a se repetir mesmo depois da ligação, qual a indicação então jurídica, né, para que isso não aconteça, o consumidor não seja perturbado? Como você disse, realmente o problema é que isso tem se tornado de fato muito comum. Esse motivo desse acordo, inclusive, entre a Anatel e essas empresas de telecomunicações, que aí vai não apenas essas de telefonia, como as que usualmente nós utilizamos nos nossos celulares, mas toda forma de telecomunicação, como em TVs por assinatura via satélite, como enfim, esses demais meios que são regidos, que são regulamentados pela Anatel. E aí, um grande número dessas denúncias que chegavam à Anatel é justamente disso, dessas ligações de telemarketing, de propaganda, de venda, de enfim, a análise de mercado que se costuma fazer por essas empresas ao revés do que realmente o consumidor deseja, e em qualquer horário, o mais inoportuno possível. Eu acredito que todo mundo, e digo isso por uma experiência pessoal, de não conhecer ninguém, quem nunca foi importunado por isso, mas eu acredito que é comum para todos receber ligações, inclusive em horas em que você ainda não acordou, ou que você já está em casa querendo descansar, ou que você está em um momento que realmente não é nem um pouco agradável esse tipo de situação, mas que você acaba recebendo aquela ligação e que por vezes, quando se quer ser educado, é até difícil desligar, né? Porque fica aquele trato em que o profissional do outro lado também tem uma meta a cumprir, tem um trabalho a ser desempenhado, e ao mesmo tempo você não quer estar sendo importunado, tem outros afazeres a fazer, você tem sua família, você tem seu trabalho. E é como você mesmo disse, apesar, a despeito de ter havido esse que já é um avanço nas tratativas entre os consumidores e as empresas de telemarketing, de se tentar impedir que existam essas ligações quando não se tem um interesse em recebê-las, é possível naturalmente que isso venha a ser descumprido. E aí a primeira recomendação que a gente faz é que ingresse pelos meios de comunicação, não só do próprio site do Não Perturbe, mas como da Anatel, para fazer essa primeira reclamação, e que não se pare por aí. E aí você pode ir diretamente a um dos juizados, os que antigamente se chamavam juizados de pequena causa, os juizados especiais, inclusive não necessariamente com a presença do advogado, apesar de recomendarmos um advogado, a Defensoria Pública, que pode auxiliar aqueles que não têm condições de arcar com um advogado, e que façam o seu procedimento judicial, evitando substar esse dano, né? Afinal de contas, inclusive já em pesquisas recentemente apontadas, apesar de ser um número muito elevado de denúncias, um número muito elevado de representações que tem feito contra essa prática, eu acredito que isso de fato seja uma subnotificação. Eu, particularmente, recebo esse tipo de ligações todo santo dia e nunca fiz uma reclamação. E aí já vem aquela meia culpa, né? É o ferreiro com espeto de pau.
Mas a verdade é que quanto mais nós exercemos o nosso direito, quanto mais nós fazemos valer pelo nosso direito, mais a gente consegue criar uma cultura em que há um respeito de todos os consumidores, sobretudo nessa área. Rafael, aproveitando que você está aqui falando sobre a questão do direito do consumidor, o exemplo de hoje que a gente deu primeiro foi a lei do não perturbe. Há também aqueles casos em que o consumidor recebe, por exemplo, cartões de crédito que nunca pediu, nunca foram solicitados, e os cartões chegam à residência do consumidor. O que fazer diante de uma situação dessa? É um pouco desagradável, não só cartões, como às vezes a gente recebe, por exemplo, uma revista ou um produto, uma coisa ou outra, que às vezes tenta se vincular com uma assinatura ou com qualquer tipo de pagamento. E aí, pelo Código de Defesa do Consumidor, qualquer produto desse que tenha sido enviado sem o seu prévio requerimento, isso é caracterizado como uma contraprestação gratuita. E aí, por exemplo, aquela empresa, aquela editora de revistas que manda a revista para o seu domicílio sem você nunca ter pedido, ela não pode lhe cobrar depois pelo envio da revista. Assim como essas, hoje em dia, que viram um pouco de moda, tem empresa de assinaturas, às vezes de bebida, de vinhos, de livros. As famosas também vendas casadas. Exatamente. Né, e o cartão de crédito, como você disse, entra um pouco nisso. Temos que relativizar um pouco, porque não significa dizer que você recebeu um cartão de crédito, você está ali com um cheque em branco para estar gastando sem necessitar pagar. Mas a jurisprudência já vem entendido, por exemplo, que se você recebeu aquele cartão de crédito sem ter solicitado, a empresa a financeira que enviou aquele cartão de crédito não pode lhe cobrar nenhuma tarifa. Não pode cobrar anuidade, não pode cobrar uma taxa especial ou algo nesse sentido. Então somente deve cobrar aquilo que foi utilizado ou que foi efetivamente pago por aquele que recebeu o cartão. Mas a primeira recomendação que se faz é sempre entre em contato com os órgãos de acompanhamento, o sistema de acompanhamento ao consumidor, para que você possa fazer lá a sua reclamação, entender se houve algum engano, algum descuido. Do PROCON, né, no caso aqui em Fortaleza, do DECON também, a nível estadual. Exatamente, e diversas outras entidades. Nós temos associações de defesa do consumidor, não só aqui no Ceará, mas em todo o Brasil, que fazem muito bem esse papel, né? O problema que aí a gente já entende como sendo algo cultural e que é nocivo para todos os brasileiros, é que nós não temos essa conscientização do papel do consumidor e do papel das empresas no nosso mercado como algo em que se deve ser feito, em que nós devemos exigir o nosso direito. A grande maioria dessas regras, dessas normas, por exemplo, foram impostas de cima a baixo. Então, por vezes, a gente acaba sem nem saber se temos esse direito, até onde podemos cobrar esse direito, o que nós podemos fazer para ter essa valia. Ok, então a gente conversou aí com o Rafael Mota Reis, ele que é advogado, hoje falando com a gente sobre a lei do não perturbe e esclarecendo também outras situações onde o consumidor é lesado e aí pode sim procurar os seus direitos. Rafael, muito obrigada, viu, pela presença. Só esclarecendo um pontinho, tá? O não perturbe não se trata ainda de uma lei. Sim. Foi um acordo firmado entre essas empresas, entre as operadoras de telemarketing e a agência reguladora, o que as vincula. Também, pelo fato de ser um acordo, não significa dizer que não tenha sanções. O caso de descumprimento dos usuários que solicitarem não terem recebido aquele e havendo algum descumprimento, a Anatel pode aplicar inclusive multas a essas operadoras. E é um prazer ter estado aqui com vocês por essa manhã, um bom trabalho a todos vocês e que todos tenham uma ótima semana. Amém, obrigada.